Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 29 de abril de 2026, e nós estamos aqui para mais uma devocional. A nossa devocional de hoje, o título dela é Um Segredo para a Felicidade. Qual será esse segredo, hein? Quem não quer saber um segredo para obter felicidade? Então, vamos descobrir isso agora, na palavra de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 12, vai dizer, vai falar, explicar para nós como obter esse segredo para ser feliz. Diz assim a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo, trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim também, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedeceu a Abraão e o chamou Senhor dela. Vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém? Então aqui veio uma porção, né, da palavra do Senhor, nos ensinando nessa manhã como obter esse segredo para ser feliz. Vamos ler a devocional, que você vai entender melhor esse contexto bíblico. Diz assim: o nosso versículo em destaque é o 10, que vai dizer assim: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas ou palavras falsas. Diz assim a nossa devocional: é impressionante o poder das palavras. Certamente você conhece pessoas que se envolveram em complicações na vida por falas inadequadas. Talvez você mesmo já tenha tido experiências difíceis por ter usado mal as palavras. Lábios precipitados e ofensivos têm provocado guerra entre amigos, familiares e nações inteiras. Quem deseja amar a vida e viver de forma mais leve e feliz deve ter a consciência de que é fundamental saber colocar freio nos lábios, a fim de evitar palavras malignas e enganosas. Quem fala o que quer, ouve o que não quer e sofre sem querer. A Bíblia nos orienta a não pronunciarmos palavras torpes, mas palavras que edificam. Lá em Efésios, capítulo 4, no verso 29,
vai falar sobre isso. Então, eu vou lá ler esse capítulo para você, tá? Lá em Efésios 4, capítulo 29. Eu vou ler para você esse versículo aqui de Efésios. Efésios 4, 29. Vai dizer assim, lá em Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, Então, nessa manhã, o Senhor quer nos ensinar, né? Então, vamos continuar aqui a devocional. Se você tem experimentado muitos conflitos e embates, reavalie sua forma de falar. Peça a Deus sabedoria para que suas palavras não semeiem conflitos, mas sejam uma fonte de pacificação. Saiba falar e saiba calar quando for mais adequado. Escolha ter uma palavra de graça e bondade. Esse é certamente um importante segredo para uma vida mais feliz. Amém? Gente, que maravilha! Nessa manhã, o Senhor quer nos ensinar a termos esse segredo para a felicidade. E eu lhe pergunto, quem nunca se envolveu em alguma coisa através das falas, né? Nós costumamos, às vezes, falar as coisas e muitas das vezes essas palavras causam mágoas, afastamentos, revoltas, como a própria palavra diz, até guerra entre familiares e amigos, porque palavras elas têm poder. E aqui está falando que nós precisamos refrear, pois aquele que quer amar sua vida e ter dias felizes, refreia a sua língua do mal. Então, nessa manhã, o segredo para a felicidade é falar menos e ouvir mais. É falar somente aquilo que você viu. Eu tenho aprendido muito com isso, muito. Eu tenho pedido muita sabedoria a Deus no meu falar e no meu agir. Porque se tem uma coisa que a gente magoa as pessoas é com a fala. A nossa fala tem poder de distanciar as pessoas, até mesmo de matar as pessoas. Porque as pessoas ficam tão mal com as coisas, às vezes, que elas escutam das nossas bocas, que elas travam, elas param, elas não querem mais prosseguir. Mas nessa manhã você aprendeu uma coisa. Você aprendeu que você vai refrear a sua língua. Você vai pensar 2 vezes antes de falar. Que se você tiver algo para falar para alguém, que seja uma fala para encorajar, para animar, seja uma fala para que aquela pessoa se sinta melhor. Não falando aquilo que agrade a ela, mas conforme as escrituras. Porque tem palavras que a escritura fala para nós que bate na gente. E é isso mesmo, porque o próprio Deus corrige quem ele ama. Mas você vai falar dentro da palavra. Aquilo que você fala dentro da Bíblia, se dói em mim, mas é para o meu conserto. Eu vou entender que é Deus que quer tratar comigo. Como nessa manhã, talvez você seja uma pessoa que gosta de muita conversa, que gosta de falar mesmo. Então, se você for essa pessoa, nessa manhã você vai entender que o Espírito Santo pede para que você refreie sua língua, para que você escute mais e fale menos, para que você só se envolva naquilo que te cabe, naquilo que você possa ser uma palavra de vida para outra pessoa. Se for alguma coisa que você acha que você vai abalar com a estrutura da pessoa, é melhor você ficar quieto. Se você não pode ajudar, também não atrapalhe o crescimento do outro. Se você tem experimentado muitos conflitos e embates, reavalie sua forma de falar. Tem gente que vive embaraçada por conta das falas. Tem muita gente que ela se embaraça toda.
por conta da fala. Ela não consegue deixar a língua dela dentro da boca. Mas nessa manhã, o Espírito Santo quer nos ajudar. O Espírito Santo quer nos ensinar nessa manhã. E eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Finalzinho de abril, estamos vencendo o mês 4. Então, eu quero orar pela sua vida para que o Espírito Santo trabalhe esse segredo na sua vida e na minha vida. Amém? Oremos. Pai, nessa manhã, graças eu te dou por essa rica palavra, pelos teus ensinamentos. E eu venho colocar diante do Senhor, Pai, cada vida que está aqui escrito no canal, cada família representada. Pedir que o Senhor nos auxilie, nos ajude, nos dê, Senhor, um ouvido ungido para nós ouvir mais. Refreia as nossas línguas, Senhor, os nossos lábios, que nós venhamos falar, Senhor, somente aquilo que edifica o nosso irmão e corrigi-los, ó Pai, dentro das Escrituras, Senhor, biblicamente, meu Deus. Que não seja nada de nós, Pai, mas que seja tudo conforme o Teu Espírito Santo, guiado e conduzido por Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse mês que já está findando. Obrigado por ter nos abençoado e ser conosco, Pai, todos os dias. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe sua vida. Você que caiu aqui de paraquedas, deixa o teu like, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, porque todos os dias eu estou aqui, de domingo a domingo. São 365 devocionais, então não posso falhar nenhum só dia. É um compromisso que eu tenho com Deus e com você aqui do canal. Deus abençoe a sua vida e até a próxima devocional, em nome de Jesus.